Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Boa tarde, bom dia, boa tarde. 1h, 13 horas. Estamos aqui nesse terceiro dia deste ao vivo. As pessoas estão entrando. Fiquem à vontade para entrar e sair. Espaço aberto e livre. Só preciso confirmar então que está todo mundo me ouvindo. Essa confirmação de que a resposta, né? Acho que a gente se escuta. Estamos aqui aguardando agora uma... Eba, sim. Um sim já vale e a gente já começa. Oba, então vamos lá. Estamos aqui nesse terceiro dia de leitura. Eu vou contar terceiro dia, teve uma live extra. Mas como ela foi extra, não vai entrar nas contagens dos capítulos. Porque eu sou dessas. Vamos lá. Hoje investigaremos o capítulo 13. Então vou começar com uma parte da introdução e seguimos. Vou começar bem do começo da introdução, que me saltou assim aos olhos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e os coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. Capítulo 13. Marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-no no chão, soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor.
Há oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. Há oceano de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. Essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas, que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram seu orgulho. Todas as mulheres têm histórias pessoais tão abrangentes e poderosas quanto a força espiritual existente nos contos de fadas. Existe, no entanto, um tipo singular de história que está relacionado aos segredos da mulher, especialmente aqueles associados à vergonha. São algumas das histórias mais importantes que a mulher pode dedicar seu tempo a destrinchar. Para a maioria das mulheres, essas histórias estão incrustadas, não como pedras preciosas numa coroa, mas como cascalho negro na pele da alma. Incrustadas na pele da alma. Os segredos como assassinos. Quer o segredo de uma mulher esteja encoberto por um silêncio imposto por ela mesma, quer ela tenha sofrido ameaças por parte de alguém mais poderoso do que ela, seu medo profundo é o da privação dos seus direitos, de ser considerada indesejável, da destruição dos relacionamentos que são importantes para ela e, às vezes, até mesmo da violência física, se ela revelar o segredo. Alguns segredos das mulheres consistem em terem contado alguma mentira deslavada ou em terem praticado alguma perversidade proposital que prejudicou ou magoou alguém. No entanto, na minha experiência, da Clarissa, da experiência da Clarissa, esses são raros. A maioria dos segredos das mulheres se relaciona à transgressão de algum código social ou moral do sistema de valores da pessoa, da religião ou da cultura. Alguns desses atos, acontecimentos e opções, especialmente aqueles relacionados à liberdade das mulheres em toda e qualquer seara, costumaram ser denunciados pela cultura como vergonhosos para as mulheres, mas não para os homens. O problema dos segredos envoltos em vergonha está no fato deles isolarem a mulher da sua natureza instintiva, que essencialmente é livre e alegre, Quando existe um segredo atroz na psique, a mulher não consegue nem chegar perto dele e, na realidade, por defesa, evita entrar em contato com qualquer coisa que a lembre desse segredo ou que faça com que sua dor crônica se intensifique. Essa manobra defensiva é comum e, como nos efeitos retardados dos traumas, influencia secretamente a mulher naquilo que ela irá ou não realizar no mundo objetivo. Os livros, os filmes ou acontecimentos com os quais ela irá se envolver, do que ela irá rir ou não e a que interesses ela irá se dedicar. Nesse sentido, ocorre um cerceamento da natureza selvagem, que deveria ser livre para fazer, ser, examinar o que bem entender. Em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Aí é um parênteses que eu poderia entrar e ficar. O teatro sério. Mas eu não vou nem entrar nem ficar. Eu vou passar porque é muito interessante. Só um parênteses na leitura, que eu sou dessas que faz parênteses, né?
Então, cada um de nós, ao longo da leitura, surgem imagens, né? Deve surgir muitas coisas, né? Devem não, acho que surgem. Eu estudei no mestrado 2 figuras femininas e uma delas é a Nora, do Casa de Boneca, que é uma peça bem feita por um dramaturgo norueguês, o Henrik Ibsen, no final do século XIX. E a peça inteira gira em torno de um segredo. Ela pediu um empréstimo bancário, sem o marido saber. E o que acontece por conta disso, dela manter esse segredo, nossa. Termina a peça, ela bate a porta e vai embora. O Tom Zé cantou. Na hora em que Nora sai, bate a porta, abre-se um vão. Alguns desses temas, então, tratados no teatro sério, são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme e a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesmo ou com os outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis. Estilos de vida e interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, o ódio, a agressão, o ferimento, a morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação, interferência por baixo do pano, descaso, violência, e a lista continua. Sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de erro lamentável. Esses segredos cheios de vergonha que as mulheres guardam são histórias muito antigas. Qualquer pessoa que tenha guardado um segredo, em detrimento de si mesma, viu-se soterrada pela vergonha. Nessa aflição universal, o próprio padrão é arquetípico. Ou bem a heroína foi forçada a fazer algo, ou pela perda do instinto caiu em alguma armadilha. Tipicamente, ela é incapaz de corrigir a triste condição. Ela está presa ao segredo, por algum tipo de juramento ou pela vergonha. Ela concorda, por medo da perda do amor, da perda da consideração, da perda dos meios básicos de subsistência. Para lacrar ainda mais o segredo, é lançada uma maldição sobre a pessoa ou pessoas que o revelar. A ameaça de alguma coisa terrível caso o segredo seja um dia revelado. As mulheres foram advertidas de que certos acontecimentos, certas opções e circunstâncias da vida, na sua vida, geralmente relacionadas ao sexo, ao amor, ao dinheiro, à violência e ou a outras dificuldades comuns à condição humana, são de natureza extremamente vergonhosa, não merecendo nenhum tipo de absolvição. Isso não é verdade. Todo mundo faz opções pouco inteligentes em termos de palavras e atos, quando ainda não tem melhores conhecimentos e antes de perceber quais serão as consequências. Não há nada nesse planeta ou nesse universo que esteja fora dos limites do perdão. Nada. Ah, não, você dirá. Isso que eu fiz não tem perdão. E eu digo que não há nada que um ser humano possa ser feito, esteja fazendo ou possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. Nada mesmo. O self não é uma força punitiva que ocorre por aí castigando as mulheres, homens e crianças. O self é um Deus selvagem que entende a natureza das criaturas. Muitas vezes é difícil para nós agir corretamente. Ups! Especialmente quando os instintos básicos, incluindo-se a intuição, estão isolados. Nesse caso é difícil fazer especulações quanto às consequências antes do fato, em vez de depois dele. A alma selvática tem um lado profundamente compassivo que leva esse fato em consideração.
No arquétipo do segredo é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento, como uma rede escura, e ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. Além do mais, ela deve acreditar que, se ao revelar, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrarem irão insultá-la para sempre. Essa ameaça a mais, além da própria vergonha secreta, faz com que a mulher se submeta não a uma, mas a duas cargas. A zona morta. A guarda dos segredos isola a mulher daqueles que lhe dariam amor, auxílio e proteção. Ela faz com que a mulher carregue a carga da dor e do medo sozinha. E às vezes, no lugar de um grupo inteiro, seja a família, seja a cultura. Além disso, como afirmou Jung, guardar segredos nos isola do inconsciente. Ali onde há um segredo vergonhoso, há sempre na psique da mulher uma zona morta, um local que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da sua própria vida emocional ou os acontecimentos da vida emocional dos outros. A zona morta tem imensas proteções. Ela é um lugar de inúmeras portas e muros, todos fechados com 20 trincos. E os homunculi, as pequenas criaturas que habitam os sonhos das mulheres, estão sempre ocupados nas construções de mais portas, mais represas, maior segurança, para que o segredo não escape. No entanto, não há como enganar a mulher selvagem. A mulher selvagem tem consciência dos fardos obscuros que a mente da mulher carrega, bem armados, com cordas e faixas. Esses espaços na mente da mulher não são sensíveis à luz ou à graça, de tão cobertos que estão. E é claro que, já que a psique é extremamente compensatória, o segredo irá de qualquer jeito descobrir uma forma de sair. Se não forem palavras concretas, então sob a forma de melancolias repentinas, de acessos de fúria intermitentes e misteriosos, de todos os tipos de dores, esforços, tiques físicos, conversas inacabadas que terminam de repente sem explicação e súbitas reações estranhas a filmes e até mesmo a comercial de televisão. O segredo sempre descobre o meio de sair. Se não for direto através das palavras, então em termos somáticos. E na maior parte das vezes, de uma forma que lhe permita ser tratado e auxiliado abertamente. Portanto, o que faz quando descobre um segredo que está vazando? O que essa mulher, faz? Ela corre atrás dele com um enorme dispêndio de energia. Ela o alcança, o embrulha e o enfurna de novo na zona morta. Ela chama seus homunculi, os guardiões internos e defensores do ego, para que construam mais portas, mais paredes. A mulher descansa, encostada ao seu túmulo psíquico mais recente, gotejando sangue e respirando como uma locomotiva. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Minhas Naginenik tias costumavam contar uma história, uma historieta sobre essa questão dos segredos. Elas a intitulavam A Mulher dos Cabelos de Ouro, ou Aranyos Aj, Cabelos Dourados. Vamos lá, essa história? Essa é a pausa da água e eu vejo alguém disse oi. Essa ideia de leitura da live é uma ideia que a interação ela acontece. Alô, alô? No eco entre a minha imagem projetada e a imagem de vocês. Cada uma é um estudo mesmo sobre essas imagens nossas. Então vamos lá, a história A Mulher dos Cabelos de Ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre
e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia um tear feito de galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele e ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos douradas. Ele, no entanto, não sabia, ou não se importou em saber, se o ouro que ela lhe dera tinha o valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou a sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo, até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas. E quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada, enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada, enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Embora essa história transmita a costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários e ermos, a mensagem interior é profunda. A de que a força da vida da mulher selvagem, encarnada por seus cabelos, continua a crescer, a viver e a transmitir uma sabedoria a nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. Nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Ela representa uma core, o aspecto da mulher que não quer se casar, da psique feminina. A parte da mulher que deseja ficar só consigo mesma é mística e solitária, num sentido positivo, e se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. É essa mulher selvagem refreada que mais sofre com traumas, ou com a guarda de um segredo. Esse sentido integral do self, que não precisa ter muita coisa à sua volta para se sentir feliz, esse coração da psique feminina que tece na floresta, no tear de nogueira preta, está sempre em paz ali. No conto de fadas, ninguém pergunta por essa mulher vital. Isso não é incomum nesses contos ou na vida real. As famílias das mulheres mortas no Barba Azul, daí a gente vai entrar no outro conto. Eu vou pular, não, vai tudo bem. A gente já vai contar Barba Azul nesse ciclo de 15 capítulos. Mas vamos lá. As famílias dessas mulheres mortas também não vêm procurar suas filhas. Em termos culturais, isso carece de interpretação, é triste. Mas todas sabemos o que significa e, infelizmente, muitas mulheres compreendem essa falta de interesse de primeira mão. Embora as pessoas possam perceber que, no fundo, seu coração está partido, elas podem, inadvertida ou propositalmente, fechar os olhos à evidência da sua dor.
força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície. Essa força vital não deixará o assunto em paz até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias. Como acontece com os pastores na história, isso envolve inspirar o ar e deixar passar o ar da alma, ou pneuma, através dos juncos, a fim de saber o verdadeiro estado das coisas, da psique e o que deve ser feito em seguida. É essa a função do lamento. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Depois começa a escavação. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que ameaçam se abater sobre a mulher, se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar de ela não ter revelado a ninguém. Tudo ataca de dentro. A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir. Os segredos da vergonha são destrutivos não só da saúde mental da mulher, mas também dos seus vínculos com a mulher selvagem. A mulher selvagem escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás delas. Ela não enterra e esquece. Se por acaso enterrar, ela se lembra do que foi enterrado e do local. E não passará muito tempo até que ela o desenterre de volta. O que se encontra por trás da formação da sabedoria dos contos de fadas é o fato de que, tanto para os homens quanto para as mulheres, danos ao self, à alma e à psique causados por segredos e por outros motivos fazem parte da vida da maioria das pessoas. Nem podem ser evitadas as cicatrizes subsequentes. Existe, no entanto, ajuda para esses danos e existe a cura, sem a menor sombra de dúvida. As feridas são genéricas. Existem as que são específicas dos homens e as específicas das mulheres. O aborto provocado deixa uma cicatriz. O aborto espontâneo deixa uma cicatriz. Perder um filho de qualquer idade deixa uma cicatriz. Às vezes, estar perto de uma outra pessoa ajuda a formar cicatrizes. Podem surgir extensas cicatrizes como consequência de escolhas ingênuas, de se cair numa armadilha, bem como de escolhas acertadas. Existem tantos formatos de cicatrizes quantos são os tipos de ferida psíquica. A repressão de temas secretos, cercadas de vergonha, medo, raiva, culpa ou humilhação, acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. É como aplicar uma anestesia, digamos, no tornozelo de uma pessoa para fazer uma cirurgia. Uma boa parte da perna acima e abaixo do tornozelo também é afetada pela anestesia, não apresentando mais sensação. É assim que a guarda de um segredo funciona na psique. Ela é um anestésico gotejando constantemente por vias intravenosa e que amortece muito mais do que a área em questão. Não importa a natureza do segredo, não importa quanta dor esteja envolvida na sua guarda, a psique é afetada do mesmo jeito. Ela cita um exemplo. São tantos exemplos. Contaminação. Tá vendo aí, ó? É interessante, né? Tá na leitura focada. Aí um comentário dá um desvio, desses desvios da nossa relação por uma tela. Aí eu já vou ver também, é isso aí. Os desvios. E aí o foco de atenção.
O exemplo, né? Uma mulher cujo marido, 40 anos antes, havia cometido suicídio 3 meses após o casamento. Então a situação é uma mulher, 40 anos depois do fato, né? E o fato foi, o marido cometeu suicídio depois de 3 dias do casamento. Um fato assim leve. Essa mulher foi aconselhada pela família dele a ocultar não só as provas da grave enfermidade depressiva de que ele sofria, mas também sua profunda raiva e dor emocional daquela época. Em consequência disso, essa mulher desenvolveu uma zona morta, relacionada à aflição dele, à sua própria aflição, bem como sua raiva do estigma cultural vinculado ao acontecimento como um todo. Ela permitiu que a família do marido a traísse, ao concordar com a exigência de que nunca deveria revelar o fato de como haviam tratado seu marido com crueldade durante anos a fio. E a cada ano do aniversário do suicídio do marido, a família mantinha um silêncio total. Ninguém ligava para perguntar: como você está se sentindo? Você gostaria de receber visita hoje? Você sente falta dele? Sei que deve sentir. Vamos sair para fazer alguma coisa juntos? A mulher cavava a sepultura do marido mais uma vez e enterrava sozinha a sua dor, ano após ano. Com o tempo, ela começou a evitar outros dias de comemoração, aniversários de casamento e de nascimento, até mesmo o seu próprio. A zona morta foi se espalhando do centro do segredo para fora, não só cobrindo os acontecimentos comemorativos, mas se estendendo a outros festejos e até além deles. Todos esses acontecimentos típicos das famílias e das amizades eram menosprezados pela mulher, que os considerava uma perda de tempo. No seu inconsciente, porém, eles eram gestos vazios, já que ninguém se havia aproximado dela nos seus tempos de desespero. Sua dor crônica e a guarda vergonhosa daquele segredo haviam corroído aquela área na psique que regulava os relacionamentos. Na maior parte das vezes, ferimos os outros no ponto, ou bem próximo do ponto, onde nós mesmas fomos feridas. Se, no entanto, a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique, ela pode revelar seu segredo ou seus segredos a algum ser humano da sua confiança, recontando-os quantas vezes considerar necessário. Geralmente, uma ferida não se cura apenas com o primeiro tratamento. Às vezes, são necessários cuidados contínuos até que se cure. Quando afinal o segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que é mesmo? Que pena. Ou, pois é, né? A vida é dura. Tanto por parte de quem conta, como por parte de quem ouve. Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. E é uma bênção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar com o coração comovido e que possa se retrair, estremecer e sentir uma fisgada de dor no coração sem perder o controle. Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Aí ela conta de um grupo de mulheres, né, em que ela fez muita intimidade, então com muita troca desse lugar íntimo, né, trazendo fotos de tias, de avós. Muito interessante que eu estou vivendo isso no meu mundo objetivo, assim, a família da minha mãe, que são 6 mulheres e um homem. Os irmãos, né, eles estão falando e trazendo à tona as histórias dessa família.
para a nossa geração, a terceira geração. Então, essas são as mulheres da minha família, essas são as mulheres de quem eu sou herdeira. Tem algumas mulheres herdeiras aqui, de que eu sou herdeira, né? Vejo o nome da minha mãe, vejo o nome da minha tia, a minha irmã, minhas amigas, agradeço. Vamos lá. Desgastes. Vamos lá. E aí ela conta disso, né? Daí continua. Resgates, Resgates que às vezes são desgastantes, né, mãe? Ai, vamos lá, os resgates são fundamentais. Aqui o que conta é uma verdadeira lavagem de roupas femininas de uma vez por todas. A proibição universal de que se lavar roupa suja em público é irônica, porque geralmente a roupa suja também nunca chega a ser lavada no seio da família. Olha que interessante. A proibição universal de se lavar a roupa suja em público é irônica, porque geralmente a roupa suja também nunca chega a ser lavada no seio da família. Lá embaixo, no canto mais escuro do porão, a roupa suja da família simplesmente fica ali jogada, dura com seus segredos para sempre. A insistência em se manter segredo é um veneno. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Muitas das histórias secretas das mulheres são do tipo que a família e os amigos não têm condição de examinar. Eles não acreditam, tentam fazer pouco do assunto ou se desviar dele. E na realidade é totalmente compreensível que hajam assim. Se elas as examinassem, se as iluminassem, trabalhassem com elas, teriam de compartilhar da dor da mulher. Nenhuma possibilidade de ficar ali parada, controlada. Nenhuma chance de pois é, seguido de silêncio. Nada de precisamos tentar nos ocupar para não ficar repisando essas coisas. Não. Se a colega, a família, a comunidade de uma mulher são solidárias na dor pela morte da mulher dos cabelos dourados, todas terão de acompanhar o cortejo fúnebre. Todas terão de chorar junto ao túmulo. Ninguém vai conseguir se desvencilhar disso. E será muito duro para todas. Veja o que estiver vendo. Conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julgam ser de confiança. O assunto complexo, cuja abordagem lhe causa tanta preocupação, estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com os segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre a culpa e o remorso e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. Qualquer que seja o segredo, agora compreendemos que ele faz parte das nossas funções para o resto da vida. O seu resgate cura uma ferida que esteve aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. Com mudanças no tempo, a cicatriz pode doer e voltar a fazê-lo. Isso faz parte da natureza da verdadeira dor. Durante anos, a psicologia tradicional de todas as linhas considerou equivocadamente que a dor era um processo pelo qual se passava uma vez, preferivelmente no decurso de 1 ano, e que depois terminava. Havia algo de errado se o indivíduo não conseguisse ou não quisesse completar o processo dentro desse período.
Agora, porém, sabemos que os seres humanos sabem instintivamente há séculos que certos danos, mágoas e vergonhas nunca acabam de ser lamentados, sendo a perda de um filho pela morte ou pelo abandono uma das dores mais duradouras, se não a mais duradoura de todas. Aqui, publicamente, nesse espaço privado, eu lamento e eu honro a vida de meu primo, prima mais velho, que nasceu morto, né? Essa é uma das cicatrizes que eu revelo agora, porque ela mexe diretamente com o meu ser. Eu sou a neta dessa família que vingou, né? Então, quem me conhece sabe que durante muito tempo na minha vida eu falei, eu sou a filha mais velha, a neta mais velha das duas famílias. Deve ser por isso que eu sou assim. Eu fui muito cuidada por todos os tios e tias. E não, eu não sou a neta mais velha da família da minha mãe. Eu sou a segunda neta. A guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique e do espírito. Essa é mais uma razão para revelarmos nossos segredos. A revelação e a dor nos salvam da zona morta. Elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. Podemos chorar e chorar muito, e sair cobertas de lágrimas, mas não manchadas de vergonha. Podemos sair daí mais profundas, com o total reconhecimento de quem somos e plenas de uma vida nova. A mulher selvagem nos abraçará quando estivermos chorando. Ela é o self instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando para os nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela a suportará. Não fugirá. Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência à atração e a capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. O capote expiatório. Às vezes, aí ela conta uma história não, uma prática dela, que eu vou contar, que eu vou contar, tudo que eu vou ler. Ela diz que às vezes no trabalho dela com as mulheres, ela mostra como fazer um capote expiatório longo de tecido ou de algum outro material. Um capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes, pintados, escritos e todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele. Os insultos que a mulher sofreu na sua vida, todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. Às vezes, demoramos apenas um dia ou dois para fazer um casaco desses. Outras vezes, demoramos meses. Ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas, baques e golpes da vida da mulher. A princípio, fiz um capote expiatório para mim mesma. Ele logo ficou tão pesado que precisou de um cortejo de mulheres para carregar a cauda. Não foi mulheres, eu li errado. Foram musas. Vou ler de novo até. O capote que ela fez ficou tão pesado que precisou de um cortejo de musas para carregar a cauda. A minha intenção era de fazer esse casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto psíquico, eu poderia dispersar uma parte da minha antiga fragilidade ao incinerá-lo. O que aconteceu, porém, foi que pendurei o casaco no teto do corredor e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal,
eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Descobri que isso também se aplicava às mulheres com que eu trabalhava. Elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos. Elas queriam guardá-los para sempre. Quanto mais repulsivos e sangrentos, melhor. Às vezes também os chamamos de mantos de combate, pois eles são prova da resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? Perguntavam-me às vezes. Tenho 17 marcas de combate. Eu tenho 43 marcas de combate. Geralmente as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir sua idade pelas marcas de combate. Como o povo Lakota pintava hieroglifos em pele de animais para registrar os acontecimentos do inverno, e os povos Nahuatl, Maia e egípcio possuíam seus códices de registro dos grandes eventos da tribo, das guerras, das vitórias, as mulheres têm seus capotes expiatórios, seus mantos de combate. Fico me perguntando o que nossas netas e bisnetas irão pensar das nossas vidas assim, registradas. Espero que tudo isso precise ser explicado a elas. Que não reste nenhuma dúvida. Que não reste nenhuma dúvida a respeito. Pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático e responda: clã das cicatrizes. E assim termina esse capítulo 13. O capítulo acabou. Ainda tem tempo de live. Eu fico com a vontade. Eu ia falar um pouco, mas não. Mas eu sinto de escutar assim esses pássaros, observar ao redor. Me vem um pensamento assim, uma imagem. Esse livro que é maravilhoso, me deu uma vontade de coescrever a respeito um pouco desse casaco. Sentindo um pouco essa transição, né? Essa quarentena, que esse limite do patriarcado, né? Então, eu sinto que a gente pode... Me vem isso muito forte e me vem um medo de falar
e o tempo, talvez acabe, não sei como é que é isso. Mas é que as cicatrizes, elas ficam, né? Mas que a gente possa atuar para além dessas cicatrizes, né? Reconhecer a cicatriz, carregar, eu entendo isso, eu honro isso. Eu queria, do fundo da minha alma, gritar assim, que a gente não precise mais se machucar tanto, sabe? Eu sei que isso é impossível, né? A gente está aqui nessa vida para viver, e viver também implica se machucar. Mas que a gente consiga se cuidar uma das outras, sabe? Um dos outros. E eu tenho aprendido a cuidar, então, né? Esse aprendizado de cuidar mesmo com a nossa alma, com a nossa... Para mim, abraço foi sempre um sinônimo de cuidado. E ele está precisando ser ressignificado, né? Nessa ausência de abraço. E eu tenho enfrentado muitas mortes, assim, muito difícil. Porque é como se eu me visse ser humana só abraçando. E agora é isso, não consigo abraçar, eu sei que tem gente aí. Vocês podem falar agora que acabou a leitura que eu tô vendo, o chat. E eu sei que tem gente aí. A gente pode se abraçar através dessas palavras, do olhar. Honrar nosso clã das cicatrizes. Eu vou ler de novo essa parte que é muito interessante, que eu ler em voz alta, né, é ouvir ao mesmo tempo. E aí, às vezes, tem uns trechos que eu leio que falam, não, me lê de novo. Vou ler de novo, já que a gente tem tempo. Quando a Clarissa fala da intenção, né, quando ela fez o casaco, o capote expiatório para ela mesma. A minha intenção era de fazer esse casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto psíquico, eu poderia dispersar uma parte da minha antiga fragilidade ao incinerá-lo. É isso, sabe? Escrever assim, queimar, flum, vai embora. Isso que não vai. O que aconteceu, porém, foi que eu pendurei o casaco no teto do corredor e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal, eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Então acho que é isso, né? Que a gente possa exibir nossas cicatrizes com nossos sorrisos enigmáticos, desse clã das cicatrizes. E não só lamentar, mas que a gente possa cantar, criar e abanar nossos rabinhos. Então eu vou finalizando com esse desejo de que a gente possa abanar nossos rabinhos por aí. E sorrir e nos cuidar. E o último encontro eu terminei enigmaticamente, eu não finalizei a frase, que é isso, que possamos nessa passagem ver a luz. Então um beijo daqui desse canto. Possamos expandir a luz. Trazendo nossos segredos mais secretos. Que eles não sobrevivem aqui, nesse aqui agora.
eles não sobrevivem. Mas a gente sabe que eles existem. Beijo! Até a próxima. Como faz agora? Eu vou esperar, eu não sei fazer. Eu não sei fazer aqui, ó. E é luz e sombra, né? Luz e sombra. Vamos ficar aqui, escutando. Eu não sei encerrar e gravar. Vou aproveitar e vou ficar falando aqui. Comigo mesmo. Sabendo que tem gente ainda aí. Esse ciclo de lives selvagens surgiu como surgiu assim, né? Vrau, faça isso. Aí eu só falei, tá bom. Esse livro das mulheres que correm com os lobos me acompanha desde os meus 21 anos. E eu sempre leio ele em partes, assim, eu nunca li ele inteiro, nem por ordem do capítulo, mas ele me acompanha assim em partes, como mesmo um guia. E eu vou fazer, a gente está fazendo então 15 lives. Cada live é um capítulo e cada capítulo é uma jornada. E eu não leio o capítulo inteiro, tem essas pausas que eu quero cada vez, tô treinando é ótimo. Estou praticando isso, de ler ao vivo e compartilhar assim, essas palavras com quem quiser ouvir. Sem garantia, sem controle e sem nenhuma intenção de fazer o bem ou o mal, apenas de compartilhar esse livro que fez e tem feito muito sentido. E hoje ao ver esse capítulo, lembrei, né, dessa história da Nora, da Casa de Boneca, do Henrik Ibsen, que foi meu objeto de estudo, no mestrado, junto com a Capitu. Então eu fiz uma análise dessas duas personagens femininas, a Capitu e a Nora. E aí eu percebo agora, né, tanto tempo depois desse mestrado, esse percurso meu de investigar mesmo a nossa mulher selvagem, de me aceitar mulher e de me ver mulher. E são muitos segredos, assim, né? Estar mulher numa cultura patriarcal, né? Os nossos ajustes são muito profundos, né? Para existir, a gente se ajusta muito. E aí agora, aos 43 anos, eu percebo e vejo que os ajustes são necessários, né? Mas eu reconheço essa necessidade o que é necessário vem de outros lugares, de outros saberes. Vem aqui, ó, desses segredos assim, ó, que tá numa lavanda, né, de ajustar o que a lavanda precisa, né, para florescer, o que a gente precisa, né? Não mais nessa cultura de toma lá da cá, eu sou mais forte, então eu sobrevivo, de violência, né, de guerra. Não, acho que a gente já chegou nesse fim. Fim de linha. E no fim do linha, olha, agora eu vi um monte de carinha agora, que possamos ver e expandir a luz, obrigada. Olha lá, umas carinhas que eu não tinha visto. Seguimos então, gente, nos adaptando a esse novo mundo, né, que a gente tem essa
como mulheres, como homens, como seres humanos, como seres que criam essa realidade, né? Que a gente possa aí criar uma realidade mais alinhada, balanceada, integrada, que possamos ser quem somos. Certas canções me chegam como se fosse o amor, contos d'água e do fogo, cacos de vida no chão, cartas do sonho de um povo e o coração do cantor. Vida e mais vida ou ferida, chuva, outono ou mar, carvão e giz, abrigo, gesto molhado no olhar, calor que invade, arde, queima, encoraja, amor que invade, arde, carece de cantar, calor que invade, arde, queima, encoraja, amor que invade, arde, carece de cantar.